Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula do nosso curso de LangFlow. Meu nome é Douglas Gaspar e nesse vídeo nós vamos aprender e entender um pouco mais sobre os dados dentro do LangFlow e também a ferramenta de prompt. Relembrando, na semana passada, nós criamos um fluxo onde nós enviamos um documento e baseado dentro desse documento, que foi esse fluxo aqui, baseado no que tiver dentro desse documento, ele vai servir de contexto para o nosso prompt. E, além do contexto, nós podemos fazer uma pergunta que ele vai buscar dentro daquele documento. Até aí tá tranquilo, porque isso não é algo muito difícil, até mesmo você já aprendeu a fazer isso na aula passada. Mas nas aulas anteriores, vimos que cada componente desse aqui tem a sua própria função. Nessa aula, nós vamos ver um pouco melhor sobre a categoria de datas, que já foi passada na aula anterior, mas aqui nós vamos explicar com mais detalhe como você pode tratar esse tipo de documento data. Data nada mais é do que dados. Então, essa categoria aqui são categorias de dados e nós podemos tratar essas categorias. Entretanto, temos uma categoria muito importante que também é a do prompt. Na aula anterior, nós vimos como trabalhar com um documento de prompt e também temos esse novo componente aqui, que é o prompt do LangChain. Ele ainda é um prompt em versão beta, mas ele vai nos ajudar a entendermos um pouco melhor sobre o que é o prompt e como podemos tratar esses dados. Continuando aqui pelo componente novo do LangChain, para entendermos um pouco melhor a estrutura desse prompt, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos acessar o site do LangChain e vamos criar uma conta para que possamos integrar essa nova função dentro do LangFlow. Então, para isso, basta que você acesse o site langchain.com. O link vai estar na descrição desse vídeo. E aqui em produtos, você vai clicar na opção Langsmith. São três produtos diferentes, mas o Langsmith é uma interface gráfica que vai nos ajudar a entender melhor essa opção. Basta clicar aqui na opção Sign Up e aqui você vai poder fazer o seu cadastro. Você pode fazer um cadastro com o seu e-mail, dizendo não tenho conta, ou selecionar algumas das principais redes sociais de login, como Google, Discord ou GitHub. Eu vou continuar aqui com o GitHub, que já está logado e vai ser mais rápido. Feito isso, você vai cair aqui nessa tela e nós vamos usar para essa aula a tela aqui de Prompt, que é esse botãozinho aqui com o mais. Aqui dentro dessa tela, nós temos uma opção chamada Novo Prompt. Então, aqui em Novo Prompt, basicamente, nós temos aqui um template. E o que seria esse template? Seria aqui o sistema e o que esse prompt vai receber de resposta. Então, aqui dentro, você pode criar diversos modelos com diversas saídas que você já pode integrar tanto o contexto quanto a saída. Então, se a gente volta aqui dentro do nosso LangFlow e eu já criei aqui um cadastro e eu já criei a minha chave de API. Mas para você criar a sua chave de API, você vai vir aqui em Playground. Não, você vai vir aqui no Langsmith. Você vai vir aqui em Configurações. E aqui já vai carregar na primeira opção API Case. Basta você clicar em Create API. Você vai dar um nome para essa API. E você vai clicar na opção Create API Key. Basta você copiar essa API. Lembrando, você precisa realmente copiar, vai ser esse código aqui. Você precisa realmente copiar ele, pois depois você não consegue visualizá-lo mais. Vindo aqui no LangFlow, nós já integramos, então nós podemos vir aqui e pesquisar aqui pelo Langsmith. Agora, esse prompt está aqui. Aqui, por padrão, ele vai usar a minha chave de API e lá dentro dessa ferramenta tem uma biblioteca de prompt. Então, se eu der um atualizar aqui, ele vai pegar essa biblioteca padrão, que tem aqui essas duas variáveis. Dentro do meu Langsmith, eu tenho aqui o meu prompt. Eu vou criar um prompt do zero para facilitar
o entendimento. Então, eu vou vir aqui em novo prompt. Esse prompt vai ser: você é um especialista em Lang. Então, esse daqui vai ser a nossa orientação. E aqui nós temos aqui o que o humano vai perguntar. Como você pode ver aqui, por padrão, já vem a questão, uma variável chamada question. Vou renomear essa variável para dúvida, para a gente ver ela sendo integrada lá no Langflow. Feito isso, eu posso já testar aqui também. Aqui vai funcionar porque eu já coloquei uma chave de API aqui para o OpenAI. Então, você precisa, aqui dentro, utilizar alguma chave de API para o modelo que você estiver utilizando. Você pode clicar aqui em Secret Case e aqui você adiciona a sua chave de API. Então, vamos vir aqui e mandar uma pergunta: o que é um componente? Vamos clicar em Start. Um componente é uma parte ou um elemento individual que compõe um sistema maior. Ele não respondeu muito bem sobre o Langflow, mas ele respondeu de uma forma simples, né? Então deu para entender legal aqui, porque o 3.5 provavelmente não tem nada sobre o Langflow. Vamos testar novamente com o 4 mini e vamos clicar para o componente. Ele deu a mesma resposta, mas esse daqui, o objetivo principal era entendermos que um prompt, ele tem um contexto e ele vai ajudar o robô a responder através... ele tem um contexto e ele vai ajudar o robô a fazer uma resposta mais aplicável para o seu sistema. Então, através dessa interface, nós vimos aqui como podemos trabalhar com cada uma delas. Nós vimos aqui como podemos trabalhar com cada parte deste prompt, integrado e integrar ele ao nosso Langflow. Aqui dentro do Langflow, basta você dizer aqui o caminho dentro do Prompt Hub. Então, esse caminho aqui vai ser esse daqui. Então, vamos primeiramente salvar esse prompt. Nós temos que nomeá-lo. O nome dele vai ser teste 003. Eu já fiz outros testes e esse aqui é o número 3. Agora, você viu aqui que esse aqui é o caminho, esse aqui é o nome do nosso modelo. Aqui em editar prompt, nós precisamos deixar ele público. Eu tive alguns problemas ao conectar com ele privado, então vou deixar ele aqui público. E você está vendo que ele guardou dentro dessa pasta aqui, LangTest. Na primeira vez que você vai criar o seu prompt, ele vai te pedir aonde vai estar guardado, que é a organização aqui dentro dos seus projetos. Então, ele sempre vai estar dentro de um projeto e o nome do prompt vai ser o caminho. Então, basicamente, nós temos aqui que colocar langTest aqui, ó, langTest barra teste 003. Agora, nós estamos conectados com o Langsmith, usando o meu prompt de teste. Vou clicar aqui para atualizar. E ele pegou aqui a dúvida. Então, ele vai usar todo aquele contexto. A grande vantagem de utilizar esse Prompt Hub é que você pode gerenciar os seus prompts por essa interface. Mas, nessa primeira parte, foi para você entender o objetivo real de como funciona isso. Então, nós vamos utilizar aqui, para compreender melhor as demais partes, o prompt do próprio componente nativo do Langflow. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer praticamente a mesma coisa, só que dentro do Langflow. Isso vai nos ajudar a manter a lógica aqui do curso dentro da mesma interface. Mas essa interface aqui vai nos ajudar a entendermos que podemos ir muito além do que simplesmente escrever um simples comando. Agora que vimos a interface do Langsmith para gerenciar diversos prompts, nós vamos fazer a mesma coisa, só que dentro do Langflow. Aqui dentro do Langflow, utilizando o componente de prompt, ele sempre vai vir assim, com apenas o template. Então, nós vamos abrir aqui o template e nós vamos começar a escrever. Utilizando o modelo da aula passada, nós temos o seguinte comando: responda às perguntas do usuário baseada no documento. Então, aqui nós temos a variável documento e temos aqui a variável questão.
Assim como no LangLimit podemos colocar diversas variáveis para aumentar o contexto dentro do conteúdo, inclusive colocar dentro do mesmo prompt a pergunta do nosso usuário, nós podemos fazer tudo isso aqui dentro. Só que um bom prompt, ele precisa ser um pouco mais especificado. E para isso, uma das coisas que você pode sempre colocar é como o seu robô deve agir, como a IA deve agir. Então, a primeira coisa, você pode dizer o que essa IA é. Então, vamos começar aqui dizendo que você é um especialista em LangFlow, que é a ferramenta que estamos estudando. Então, outra coisa muito importante é você passar as instruções de como essa IA vai responder. Responda sempre de forma simples e didática, com poucas palavras. Quando você dá essas instruções, a inteligência artificial vai tentar sempre se manter dentro dessas restrições. Então, quando você não seta muito quais são as importâncias dentro do prompt, você está deixando a IA ser um pouco mais criativa. Isso é bom, mas nem sempre isso vai ser a melhor coisa. Então, claro que você tem que pensar cada caso e caso. Então, você pode criar diversos prompts e você pode dividir isso em diversas etapas, para que você possa trabalhar melhor cada uma dessas etapas. Mas a área mais importante aqui é que você não precisa se limitar aqui dentro deste contexto. Você pode dividir isso em várias etapas e você também pode aumentar a quantidade de inputs, quantas informações extras quantas informações extras esse prompt vai receber. Bem, se, por exemplo, eu remover aqui a variável questão e salvar, você vai ver que diminuiu aqui o número de entradas. Então, a partir de agora, eu só tenho aqui os documentos. Então, ficaria mais limitado aqui o meu prompt. Mas você também pode aumentar o número de variáveis. Então, você pode dar mais contextos e inserir mais fontes de dados. Sobre isso, nós não vamos entrar muito a fundo, porque à medida que formos evoluindo durante o percurso desse curso, isso vai ficando mais natural. Mas a fonte de dados é a segunda parte mais importante aqui dessa aula, porque a partir da próxima aula, nós vamos começar a criar fluxos um pouco mais complexos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir novamente o meu template e vou colocar novamente a minha pergunta aqui. Salvei, novamente eu tenho aqui a questão, e essa questão é a pergunta do meu usuário. Então, vou jogar aqui a pergunta do meu usuário, e dentro desse modelo, eu adicionei algumas outras coisas. Por quê? Porque dentro do nosso arquivo da aula anterior, nós enviávamos todo esse conteúdo direto para o prompt. E isso não vai ser legal se tivermos um PDF de mais de 1000 páginas, tivermos um PDF gigantesco, ou também se tivermos uma base de dados muito grande. Por quê? Porque dentro do prompt vai estar muitas questões que não vão fazer parte da resposta. E isso, além de encarecer todo o processo, ele pode dificultar a nossa IA de dar a melhor resposta. E é por isso que precisamos entender os tratamentos de dados. Então, toda vez que você adiciona um dado dentro do LangFlow, você pode tratá-lo de diversas formas. Aqui nessa aula, nós vamos explicar como isso funciona de forma mais simples. E à medida que formos criar novos fluxos, nós vamos entender isso de maneira mais conceitual e prática. Bem, o que fizemos na aula anterior foi pegar esse arquivo aqui, esse componente de arquivo, adicionar um arquivo MD dentro dele, pegar esse componente de data e jogar ele para esse parse data aqui. Pegamos isso e colocamos aqui. Então, como você pode ver, esse componente foi filtrado aqui por esse componente de filtrar data
e foi direto para o prompt com o nosso documento. E, ó, como você pode ver, ele recebeu a data, que foi o documento que enviamos, filtrou, transformou num texto e jogou aqui no prompt. Bem, o documento deu certo porque ele é bem pequeno. E então o documento deu certo porque ele é pequeno, então isso não aumentaria muito o custo. Só que nós podemos fazer o seguinte, nós podemos e devemos tratar esse documento antes de enviar para o prompt. E existem diversas formas de nós tratarmos essas informações. Voltando aqui no componente data, todos esses componentes aqui é um tipo de informação. E todo tipo de informação você pode jogar ela direto para o prompt ou você pode também tratar essas informações. Isso vai depender muito da complexidade do seu fluxo. No nosso fluxo, por ele ser simples, nós simplesmente jogamos ele para um parse data para jogar para o prompt. Mas nós podemos fazer isso de diversas maneiras. E agora eu vou mostrar um dos jeitos mais comuns da gente tratar os dados, que é utilizar esse componente de texto split, que basicamente é você pegar todo o seu documento e dividi-lo em partes. Então, como é que nós vamos fazer? Ao invés de jogarmos ele direto para o parse data, nós vamos pegar esse componente aqui de text split, vou pesquisar aqui, ó, text, e ele vai estar aqui, ó, nessa categoria de text split. E tem diversas formas de você tratar esses diversos componentes. Então, vindo aqui, eu peguei esse aqui, ó, ele vai criar uma cadeia de caracteres e vai cortar esse documento em diversos caracteres. Basicamente, o que ele está dizendo é, eu vou pegar todo o seu documento gigante e transformar ele em pequenos blocos. E nós vamos definir qual vai ser o tamanho deste bloco. Então, vindo aqui, nós conectamos ele ao caractere split. E como esse documento não é muito grande, nós vamos fazer blocos pequenos. Então, eu coloquei aqui 300 e coloquei aqui também o 30 para o level WOP. O que isso significa? A cada 300 caracteres vai ter uma quebra. Então, contou ali 300 caracteres, quebrou. Contou mais 300, quebrou. Se nós rodarmos esse componente, o que ele vai mostrar aqui de saída são diversas saídas quebradinhas. Então, aqui criamos 16 saídas para todo esse documento. A opção de baixo aqui, o chunks, significa assim, a cada 300 caracteres, nós vamos usar 30 de overlay. Então, as 30 últimas palavras vai estar também nas 30 primeiras palavras do próximo bloco. Para quê? Para que haja o contexto, para a máquina ali conseguir entender qual é o contexto. Você também pode definir por separadores comuns, mas aí fica um pouco... aí você precisa ter certeza de como esse documento foi planejado. Mas um bom separador comum pode ser um ponto final. Então, a cada 300 caracteres, tendo um ponto final de separador comum. Isso daqui vai nos ajudar a trabalhar com essas datas de forma mais... isso aqui vai nos ajudar a trabalhar com essas informações de forma menor. Então, nós podemos ter mais opções de busca dentro desses pequenos quadradinhos, que vai ser muito mais rápido. Além do mais, aqui nós temos também, nós podemos usar isso daqui para um banco vetorial. Esse ChromaDB aqui é um banco vetorial local, ele já está incluso dentro do Langflow. Então, você procura aqui por ChromaDB e você pode tratar esse banco vetorial de forma local. Então, ele vai usar os recursos da sua máquina. Só que para você utilizar um banco vetorial, você também precisa de um componente de embed. O embed ele vai servir para fazer a busca, para entender melhor o contexto da pergunta e utilizar isso como no SQL, seria como um select, para ele conseguir consultar
dentro do banco. Para isso, nós temos aqui a categoria de Embeds. Então, se nós procurarmos aqui, ó, temos essa categoria chamada de Embeds, e todos esses componentes aqui são componentes que vão funcionar aqui dentro para te ajudar nessa busca. E como no Langflow tudo é mais simples, basta você inserir o componente, ativar ali uma chave de API ou ativar as informações corretas, que pronto, agora o seu banco vetorial já tem uma forma de fazer essa consulta. E baseado nessa consulta, ela vai ter um resultado, que você vai colocar finalmente nesse parse data. Aqui dentro desse resultado, o que vai acontecer? Dentro desse resultado vai ser o que vai passar o prompt, para não precisar passar um documento gigantesco. E você também pode adicionar dentro desse Chroma BD aqui um banco vetorial de verdade, que esse daqui é um banco vetorial simples para o local. Você pode adicionar um banco vetorial dentro aqui já das opções aqui de Retrieve, que são essas opções aqui. E também temos essa opção aqui de Retrieve. Eu não vou entrar nessas duas opções, pois elas já são um pouco mais avançadas e o foco desse curso é entendermos o tratamento desse dado para na próxima aula conseguirmos criar um fluxo ainda mais complexo. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte, eu tenho um documento que vai ser cortado em pequenos caracteres, em pequenos blocos de 300 caracteres, que vai jogar dentro de um ChromaDB, que é um banco vetorial local. Esse banco vetorial está usando o Custom Component de bancos de embeds para fazer essa consulta. Depois dessa consulta pronta, o que nós temos? Nós temos o resultado. Nesse caso aqui, é legal nós colocarmos também o chat input saindo para cá. Deixa eu... O chat input, né, vindo para cá. Deixa eu só subir um pouquinho e vindo aqui e colocando aqui. Por que esse chat input está saindo para cá? Para que ele faça a busca dentro desse... Para que ele use esse filtro aqui para buscar todo esse conteúdo que estamos trabalhando. Vamos ver se já vai dar certo por aqui. Está carregando. Deu errado porque o componente de ChromaDB está faltando. Tem que usar o Retrieve aqui. Então, eu não vou conectar ele agora, porque senão isso iria deixar a aula um pouco maior e também um pouco mais complexa. Mas o objetivo não é fazer esse filtro agora, então eu vou só limpar os dados aqui. Aqui deu certo, por quê? Porque eu não fiz nenhuma busca, né? Então, ele simplesmente pegou todos os dados e jogou para esse template aqui e provavelmente vai estar vazio. Vamos ver aqui no prompt e vamos ver o que ele vai jogar dentro do nosso prompt. Ó, rodou já e realmente ele jogou o template vazio. Então, se nós fizermos toda a configuração, ele já vai rodar o template completo. E por que eu mostrei tudo isso em uma aula específica? Bem, é porque a partir de agora, nós vamos precisar desse conhecimento de utilizar esses componentes de filtros de dados. Porque à medida que os nossos fluxos forem ficando mais complexos, nós precisamos tratar melhor os dados e entender melhor como cada componente se comporta um com o outro. E essa aula, ela foi também importante para que você faça uma revisão. Então, se você ficou com alguma dúvida, volte nas aulas anteriores, onde nós mostramos componentes por componente, e dá uma olhada também na aula anterior, onde nós construímos esse fluxo de forma mais simples. E, na próxima semana, nós vamos construir um fluxo um pouco mais complexo, que vai ser um escritor de blog. Muito obrigado aí por você ter ficado comigo até o final. E se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha, compartilha e não esquece de deixar os seus comentários. Bem, pessoal, os últimos vídeos o pessoal deixou comentário, isso me deixou muito feliz. Então eu te peço que se você estiver gostando desse curso, continue deixando seus comentários e compartilhando aí nos grupos de automação, de inteligência artificial e até a próxima aula.